Boa tarde. Meu nome é Mirta Zucco. Eu fiquei feliz de estar aqui porque hoje eu encontrei um conterrâneo meu, Papai Noel. Eu sou catarinense e estou no estado de Goiás há um ano. E para mim tudo é muito novo, cultura nova, pessoas, amigos novos. E quando o Zé Geraldo me convidou para vir falar um pouquinho da minha experiência, eu pensei, poxa, o que eu posso levar para eles? E depois eu encontrei o Tassiano e nós conversamos e ele me explicou um pouquinho sobre o conceito do TED. Então eu resumi algumas coisas do meu trabalho, da minha vida, do meu dia a dia, que pode fazer diferença na vida das pessoas. Quando nós conseguimos pegar esses conceitos e aplicar no meu dia a dia. Como que eu posso transformar isso? Lá fora, no mundo corporativo, hoje, as pessoas estão muito focadas no quê? Nosso resultado. Todos aqui querem resultado. Todo mundo busca isso. Mas como eu faço para no meu dia a dia conseguir ter o resultado que eu quero? Sem intervir no direito de ir e vir das pessoas. É como eu posso vender as minhas ideias influenciando positivamente os outros. Como eu faço com que as minhas ideias agreguem valor à minha empresa, às pessoas da minha família, aos meus amigos. Como eu faço para levar isso? Quando o Hélio estava aqui falando, eu lembro que a nossa prefeitura, né, na época que eu trabalhava em Chapecó, nós fizemos muitas ações com eles. Fizemos muitas ações. E o objetivo na época do nosso prefeito, que era uma pessoa fantástica, era exatamente essa. Fazer com que os empresários, com que os profissionais liberais percebessem que não era só o lucro, não era só o ativo da empresa que faz a diferença. E é um pouquinho sobre isso que eu vou tentar passar. Que é vender ideias. O que seria isso? Quando nós lá fora, ou as outras pessoas, têm uma ideia, quantas pessoas nós conseguimos agregar? Quantas pessoas nós conseguimos trazer para esse nosso objetivo? Como eu faço? Porque muito do nosso ego atrapalha. Muito do nosso ego atrapalha com isso. Porque nessa busca constante pelo resultado, eu esqueço que eu preciso sair das objeções das pessoas. Lá fora, na nossa empresa, no nosso trabalho, ou na nossa família, quando eu lanço uma ideia, todo mundo diz, ótimo, eu vou seguir com você, isso é bom? Muitas objeções. Às vezes nós mesmos colocamos objeções, nós mesmos pensamos em fazer algo diferente, mas começamos a pensar, eu não vou fazer, não vai dar certo, prefiro ficar em casa, eu vou ter que me desgastar, vou ter que falar com outras pessoas. E quando a gente age diferente, toma uma ação diferente, e dá o primeiro passo e faz, aí são as outras pessoas. Isso não vai dar certo, esqueça disso. Então, como eu faço? A primeira coisa que a gente pensa e acredita é que quando eu vou vender uma ideia para alguém, eu preciso causar uma primeira impressão. É como entrevista de emprego. Quando você chega para uma entrevista de emprego, se você chega carrancudo, se você chega com uma postura um pouco fechada, automaticamente as pessoas vão te deixando de lado. E assim é com as minhas ideias. Eu preciso me colocar à disposição de uma forma que eu venda a minha primeira impressão. Por quê? Quantas vezes a gente chega, isso é um pouco do ser humano também, o ser humano é competitivo. Então, eu quero impor as minhas ideias, eu quero vender as minhas ideias, eu quero influenciar as pessoas para que elas agreguem ao que eu penso, mas eu me coloco numa posição superior aos outros. E quando eu me coloco numa posição superior, ou com o rosto fechado, ou com o corpo fechado, a minha expressão corporal,
eu já fecho portas. Então, é algo para se pensar. Qual que é a primeira impressão que eu estou passando para as pessoas? Quando eu chego num lugar, quando eu vou para uma reunião, quando eu conheço pessoas novas, como eu faço? Outra coisa que é bem importante, e eu tirei essa frase do Warren Buffett, é todo mundo tem uma profunda necessidade de ser reconhecido. Eu gosto muito de ler biografias. Eu gosto muito, porque você lê a biografia, aí você pensa, você começa a analisar o que essa pessoa fez para ter tanto sucesso. Steve Jobs, Warren Buffett, Barack Obama, e Bill Clinton, muitos outros. Começar a ler quais são as ações que essas pessoas fazem no dia a dia. E lendo a biografia do Warren Buffett, ele fala isso, que ele se tornou o maior investidor do mundo porque ele passou a se colocar no lugar do outro. Ele passou a olhar para as pessoas sob outra ótica. Então, compreender que ele precisava investir no elogio. Existe um ditado que diz assim, que as pessoas crescem na direção dos seus elogios. Mas como é o elogio que eu estou dando para as pessoas? Ele é realmente sincero? É realmente comprovado com uma evidência? Porque eu não posso elogiar uma pessoa sem mostrar para ela o porquê do elogio. Então, esse é um dos segredos do Warren Buffett. Se quem for pesquisar e olhar a vida dele, é isso. Ele potencializa todas as pessoas ao redor das suas ideias através de elogios. Elogios sinceros, diretos e objetivos. Sem ser manipulativo. Porque quando você elogia uma pessoa e não mostra uma evidência sincera do porquê que você está elogiando, nós passamos a bajular. E é isso a diferença de um elogio sincero de um elogio manipulativo. Outra coisa que também, nas leituras que eu fiz, é sobre a crítica. Né? Os perigos da crítica. Lá fora, no mundo corporativo, nas empresas, os gerentes fazem o quê? Chegam para o funcionário, ou chegam até às vezes, 9 horas passa na minha sala que eu tenho uma coisa para falar para você. Conforme for a postura que ele fala, se isso for no dia anterior, ele não dorme, porque ele tem medo de ser criticado. Por quê? Porque a crítica, ela constrói muros entre as pessoas. A crítica, ela afasta. Como você se sente quando são criticados? Pelo mínimo que for. A gente não fala, mas a gente simplesmente se afasta. Então, pensem nisso. Como que eu estou usando a crítica lá fora? Desperte um forte desejo nas pessoas. Esse é outro princípio que eu percebo que grandes personalidades usam. Steve Jobs foi um deles. Por quê? As pessoas não fazem as coisas por nós. Todas as pessoas fazem as coisas por elas mesmas. Então eu preciso despertar na outra pessoa o desejo dela querer que a minha ideia funcione. Eu preciso despertar na outra pessoa o desejo dela estar comigo, dela vivenciar as mesmas experiências que eu estou propondo. Um exemplo, o Warren Buffett, quando decidiu comprar uma empresa, essa empresa estava à venda por 90 milhões de dólares. E a dona da empresa queria mesmo e precisava de vender. Mas o sonho dela era continuar presidente da empresa. Warren Buffett percebeu isso. Ele usou esse princípio. Ele despertou nela um desejo de vender, então, a empresa, mas continuar presidente da empresa. Só que ele pagaria para isso 40 milhões de dólares. E ele ficaria com 90% das ações e ela com 10%. Ela aceitou. Porque ele conseguiu despertar nela um desejo. E quando nós conseguimos despertar nas pessoas o desejo, a gente consegue que elas nos abracem, que elas venham conosco nas nossas ideias. Outro princípio é seja verdadeiramente interessado na outra pessoa.
Por quê? Hoje a gente conversa com alguém, eu faço, eu posso, eu tenho, eu preciso, eu quero. Será que o nosso mundo fica somente ao redor de nós? Como nós estamos com isso? Porque tudo que eu estou falando aqui é só para vocês pensarem. É para a gente pensar como que eu estou em relação a isso com as pessoas lá fora. E o nome? Chame as pessoas pelo nome. Esse é outra característica, outro princípio que o Warren Buffett fala. Sempre. Porque quando você chama as pessoas pelo nome, você dá a elas o respeito. Você mostra que você está respeitando ela pelo que ela é. Porque o nome é o nosso cartão de visita. Ele abre a porta para o que vem por trás disso. Então, quando as pessoas nos chamam pelo nome, nós nos sentimos valorizadas. Busque fazer isso, sempre. E o ouvir. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Por quê? Eu coloquei essa questão do ouvir, porque eu trabalho com grandes empresas e geralmente vou nessas empresas e percebo que o maior problema está na escuta. O funcionário fala uma coisa, o gerente entende outra e o diretor delega outra. E aí os problemas acontecem. Porque são 5 níveis de escuta. Aquela escuta que eu ignoro. A pessoa está falando, eu fico olhando para ela, mas estou pensando totalmente diferente. E eu tenho certeza que nós passamos por esses níveis de escutas diariamente, dependendo do nosso interesse. O outro é o fingir que eu escuto. É aquela quando a decisão que você tem já tomou e você olha para a pessoa e faz assim, aham. Mas no final você já sabe o que você vai falar. A outra é seletivamente. Sabe, seletivamente é quando o marido está assistindo o jogo de futebol e a esposa diz assim, meu bem, eu estou indo para o shopping. Ele faz, aham. E eu vou ficar até mais tarde lá. Ele faz, aham. Ela diz, eu vou usar o teu cartão de crédito. Hã? Cartão de crédito? Então, o seletivamente é o que eu quero escutar. É só aquela palavrinha, aquele do meu interesse. E do interesse do outro, às vezes não. E o atenciosamente. O atenciosamente é muito difícil a gente estar nesse nível de escuta. Por quê? Porque quando a gente está escutando alguém, a gente já está pensando na resposta que vai dar para essa pessoa. E muitas vezes eu afasto as pessoas de mim por causa disso, porque eu não escuto. E o empaticamente. Quando nós conseguirmos estar num nível de escuta empaticamente com as pessoas ao nosso redor, nós vamos conseguir vender as nossas ideias com mais facilidade, influenciar as pessoas, se colocar no lugar delas, porque aí sim eu consigo entender que esse é o objetivo das relações interpessoais. Escutar para entender. Falem de coisas que interessam a outra pessoa. Que eu já falei antes, a gente começa sempre pensando no nosso ego. E faça a outra pessoa sentir-se importante. E faça com sinceridade. Quando vocês se sentem importantes em relação a outra pessoa, como que vocês tratam ela? Bem. Abrem as portas para ela. Então, esse é o objetivo. Eu trouxe aqui um pouquinho das leituras que eu tenho feito e um pouquinho das ações que eu faço e que procuro passar também para as pessoas. Um resumo do que está aí, está nesses 2 livros. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie. É um livro fantástico. E o outro é A Bola de Neve, que é a biografia de Warren Buffett. Por que eu selecionei esses princípios para colocar aqui? Porque se nós queremos que o mundo mude, nós temos que dar o primeiro passo. Obrigada.